Olá, muito bom dia. Estamos começando o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Bragança Paulista, realizado pelo Jornal de Bragança e Região, jornal com cobertura e distribuição em 11 cidades da região bragantina. E este debate, realizado pelo Jornal de Bragança e Região, tem uma grande parceira, a rádio O Caminho FM, que há 4 anos, no último pleito, realizou o primeiro debate da história de Bragança Paulista com todos os candidatos que naquela época compareceram 100%. O debate, lembrando, está sendo transmitido ao vivo com som e imagem pelo site jornaldebraganca.com ou jornaldebraganca.com.br e também pelo site ocaminhofm.com, caminhofm.com, perdão. Também pode ser assistido, através do site no seu celular. Só você acessar o site da rádio pelo seu aparelho celular e você pode assistir com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios. Lembrando que você que está trabalhando, você que por algum motivo não pode acompanhar pela internet, você pode ouvir o debate através da frequência 105,9 ou também com as opções do aplicativo. Você que tem sistema iOS pode assistir pelo aplicativo e você que tem sistema Android também dá para ouvir pelo celular, pelo seu aplicativo. Então a Rádio Caminho FM há tempos já tem os seus aplicativos, tanto para iOS quanto para Android é possível ouvir esse debate. E falando em debate, já estão aqui em nossos estúdios todos os candidatos convidados e que confirmaram suas presenças e nós damos bom dia a eles. Gustavo Sartori, que está aqui à minha esquerda, do PSB, à minha frente Renan Oliveira, do PSOL e Bruno Leme, do PT. Vale destacar que a ordem em que os candidatos estão sentados foi definida há pouco, através de sorteio e na presença deles e dos assessores, certo? Bom, vamos lá, gente. Nós temos aqui que colocar a justificativa da ausência do candidato Jesus Chedi, porque todos os candidatos a prefeito por Bragança Paulista foram convidados oficialmente a estarem presentes no debate na data de hoje. O candidato do Democratas, Jesus Chedi, obviamente também foi convidado, porém, primeiramente, a sua assessoria comunicou que ele não viria devido a compromissos anteriormente agendados. Posterior a isso, o Jornal de Bragança Região e a Rádio O Caminho FM apontaram a possibilidade deles sugerirem uma nova data e um novo horário. E, mais uma vez, a sua assessoria informou que o candidato não tinha data na sua agenda. E o debate segue da mesma forma. Então, candidatos, os senhores já conhecem as regras, mas os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo através da internet não conhecem. Então, vamos lá, as regras deste debate. O debate terá 6 blocos, sendo o 1, o 3 e o 5 com temas determinados através de sorteios. Os blocos 2, 4 e 6 serão com temas livres. A cada início de bloco será feito um sorteio para definir o candidato que será o primeiro a perguntar. Ele escolherá qual o oponente irá responder. O escolhido será o próximo a fazer pergunta, que obrigatoriamente será feita ao candidato que ainda não respondeu, e este automaticamente fará pergunta ao candidato que abriu o bloco. Por exemplo, no início do bloco, o sorteado é o candidato A. Ele escolhe para responder o candidato B. O candidato B será o próximo a perguntar, que obrigatoriamente deverá ser o candidato C. Na sequência, o candidato C fará a pergunta ao candidato A, aquele que abriu o bloco, finalizando a rodada de perguntas. No segundo bloco, será feito um novo sorteio para definir quem será o candidato que dará início àquela rodada de perguntas, que não pode mais ser o candidato A. Ao final do terceiro bloco, todos terão iniciado as rodadas de perguntas. No início do quarto bloco, todos os candidatos voltam para o sorteio para redefinir quem abre as rodadas de perguntas. Os temas determinados são cultura, educação, emprego, enchente, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde, segurança e transporte coletivo.
O tempo para a pergunta será de 30 segundos, para a resposta, de 1 minuto e meio, para a réplica, 1 minuto e para a tréplica, também 1 minuto. Ao final do sexto e último bloco, cada candidato terá 2 minutos para as considerações finais. Portanto, as regras para que você que nos acompanha pelo site ou que nos ouve pela frequência 105,9 ou também pelo nosso aplicativo, as regras foram definidas também juntamente com os assessores dos candidatos em reuniões que aconteceram no início do mês. Para esclarecer, estas regras foram desenvolvidas pelo matemático Oswald de Souza, visando o equilíbrio e garantindo que todos os candidatos perguntem e respondam uma vez por bloco. Candidatos, é bom informar, mais uma vez, e reforçar que caso algum dos senhores se sinta caluniado ou ofendido, os senhores poderão solicitar imediatamente, inclusive através da assessoria de vocês, o direito de resposta, que será analisado pelo jurídico do Jornal de Bragança e Região e da Rádio Caminha FM, que já está presente através do Dr. Enzo Montanari. No intervalo, o advogado dará o parecer e, caso seja deferido, o candidato terá, no início do bloco seguinte, o tempo de 1 minuto para os seus argumentos. Se a solicitação de direito de resposta ocorrer no sexto e, portanto, último bloco, será concedido antes das considerações finais. O tempo para as considerações é de 2 minutos. Certo? Vamos lá. Podemos começar? Eu gostaria de dizer a cada um de vocês que nós estamos, e os senhores sabem, na reta final, rumo às eleições do dia 2 de outubro. Os senhores sabem também que o debate é importante, pois todos aqui, independente do partido, têm o mesmo tempo para falar de suas propostas, debater ideias, e nós, do Jornal de Bragança e Região, da Rádio Caminha FM, esperamos que esse encontro seja útil para os senhores, para cada um dos senhores, e, claro, acima de tudo, para os eleitores de Bragança Paulista que dia 2 vão às urnas. O que nós desejamos é boa sorte, que nós possamos, candidatos, ter um debate de alto nível, sem ofensas, sem grosserias. Tudo bem? Alguma dúvida? Podemos começar? Ok. Boa sorte, então, candidato Gustavo Sartori, candidato Renan Oliveira e candidato Bruno Leme. Nós vamos, então, seguindo as regras do debate, abrir o primeiro bloco. Esse primeiro bloco é com o tema determinado. Os temas são determinados. Primeiro nós faremos aqui o sorteio do tema, em seguida o sorteio do candidato que abrirá essa rodada de perguntas. Então vamos lá sortear os temas. Os candidatos e os seus assessores acompanharam também a colocação dos papéis aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a audiência daqueles que nos acompanham pelo site jornaldebraganca.com e o caminhafm.com. O primeiro tema, candidatos, é saúde. Vamos conhecer agora o candidato que abre essa rodada de perguntas. Candidato Bruno Leme, o senhor pode se dirigir aqui, candidato? O senhor escolhe quem para responder as suas perguntas? Gustavo Sartori. Gustavo Sartori, pode se dirigir aqui, candidato? Vamos lá, o tema então é saúde. O candidato Bruno Leme, o senhor tem 30 segundos, o cronômetro está à sua frente, candidato, os dois podem ver. Então o senhor tem 30 segundos a partir de agora para fazer a sua pergunta ao candidato Gustavo Sartori. Gustavo, uma das questões que mais a oposição bateu no governo Fernão Dias foi a questão da OS na saúde. Queria saber qual é a sua proposta com relação à OS, se vai manter, se vai retirar. E também sobre a questão dos remédios. Qual é a proposta para que não falte remédio no município? O candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto e meio, candidato, para a resposta. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Bruno, o Renan, a toda a emissora, o jornal, que nos acompanham, abrir esse espaço e dizer que é um espaço democrático, onde foram convidados todos os candidatos há muito tempo, né, com uma grande antecedência. E fico contente de ver os candidatos aptos a disputar a eleição no próximo domingo estarem aqui. Quanto à sua pergunta, Bruno, acho fundamental. Hoje a situação da saúde é muito complicada no município. Essa terceirização pegou muito dinheiro do orçamento municipal
e não deu a contrapartida que era necessária para a população. O que nós vamos fazer de imediato? Rever esse contrato, chamar para nós a fiscalização, o controle e, acima de tudo, acompanhar de perto. Hoje foi dado um cheque em branco, a saúde totalmente é dessa empresa terceirizada e nós não concordamos com isso. Meu vice, Renato Frangini, já fez um amplo estudo na área da saúde, conhece bem de perto e sabe que dá para melhorar. A melhorar na questão dos remédios, melhorar na questão do posto de saúde, que tem que abrir na hora do almoço, melhorar o pronto atendimento que nós vamos abrir no Bom Jesus, a UPA. Então é dessa forma que nós vamos melhorar e acompanhar de perto a área da saúde no nosso município. Por isso, tem que ser revisto imediatamente o contrato com essa organização social. Bruno Leme, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, é importante passar para a população, Gustavo, que esse contrato com a da saúde da OS, ela se encerra no final desse ano. Então, obviamente, ele terá que ser revisto mesmo. Acredito que a equipe de transição de governo, a minha, fará essa transição. Nós traremos de volta a atenção básica da saúde para o município. Manteremos a OS no SAMU e na UPA da Vila Davi, que eles prestam serviço de qualidade para a população. Com relação aos medicamentos, é importante falar para a população o seguinte, que nós recebemos os medicamentos do Rename, que é o nacional, e do Remume, que é o municipal. E remédios de alto custo, por exemplo, é do governo do estado. E muitas vezes falta esse medicamento nas farmácias. Então a gente tem que também ser mais duro com o governo do estado. Importante a gente falar para a população isso, que a terceirização da saúde já existia com as associações. E o que a gente tem que fazer é trazer a atenção básica para o município. O tempo do candidato acabou, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. De fato, na área da saúde, nós temos entre unidade básica, centro de reabilitação, 39 centros aqui em Bragança Paulista. A judicialização hoje, na questão do medicamento, aumentou em 143%, e isso dificultou muito. Agora, a gente tem a informação, e de fato você disse, que vence esse ano, mas o que chegou para nós, através da nossa assessoria de acompanhamento, que pode ser renovado. Então, na nossa administração, a partir do ano que vem, essa empresa ainda estará no município. E é dessa forma que a gente vai rever, vai chamar para conversar e vai pegar o controle, porque está totalmente descontrolado. A atual gestão na saúde está de uma forma que não condiz com a realidade da nossa cidade e com a expectativa da população. A gente acha que é muito importante o apoio da nossa administração, o apoio de pessoas técnicas e retomar o controle. Friso novamente, retomar o controle para que a nossa administração possa fazer um belo trabalho na área da saúde. O tempo do candidato acabou. O candidato Bruno Leme pode se sentar. O candidato Gustavo permanece aqui. Nós vamos sortear. O candidato Renan, automaticamente é o senhor. Pode se dirigir aqui. O tema que o candidato Gustavo Sartori vai abordar com o candidato Renan é, candidato, educação. Vamos lá, educação. Pode ficar aqui ao meio, candidato. Candidato Gustavo Sartori, 30 segundos para a sua pergunta. Bom dia, Renan. Não tem como nós falarmos da educação hoje na nossa cidade, dizer da atual secretária, da atual forma que ela faz a gestão. A nossa administração vai trocar a atual secretária. Nós sabemos que tem muitos funcionários bons, funcionários que querem trabalhar de carreira, e nós vamos valorizá-lo. É muito importante que a gente passe essa informação para a população. A questão do apostilado, a questão de zerar a fila nas creches. O tempo do senhor acabou, Gustavo Sartori. O senhor tem 1 minuto e meio, Renan, para a resposta. Um bom dia a todos e a todas que nos acompanham pela Rádio Caminho, pelo Jornal de Bragança e Região. Bom dia a todos os candidatos. Parabéns à Rádio Caminho e ao Jornal de Bragança e Região por essa bela iniciativa. 4 anos atrás eu estava aqui como vice do Fred Zenorini, que foi candidato, e a Rádio Caminho realizou o primeiro debate da história da cidade. Foi algo muito importante. Então, muitas vezes as pessoas acham que nas eleições só tem 2 candidatos, né? Mas na verdade são 4 candidatos, um candidato que agora não veio, que não participa do debate. Então eu agradeço imensamente por isso. Para quem não me conhece, eu sou o Renan Oliveira, sou candidato pela Frente de Esquerda. Com relação à educação, Gustavo, a nossa proposta da Frente de Esquerda é recuperar o caráter público da educação em Bragança, né? Então esse ano a gente viu
que os uniformes escolares não foram entregues a todos os alunos e a todas as alunas da rede pública municipal, né? Somente uma parte dos alunos que precisava receber, de fato, mas a gente pode acompanhar que muitos alunos hoje vão sem uniforme para a escola, né? A merenda também foi terceirizada, né, numa empresa aí que está ganhando altos lucros com dinheiro público e não atende aos interesses da população. Então, para nós, a educação tem que ser ampla, tem que ser democrática. Eu falo isso porque eu sou professor, tenho uma paixão muito grande pela educação e nós, da Frente Esquerda, do PSOL, do MAS, de todos os grupos, acreditamos que educação é um direito da população trabalhadora. 1 minuto, candidato. Acho muito importante, como você disse, nós temos que fazer agora zerar a fila nas creches. Hoje tem mais de 500 crianças fora da creche na nossa cidade. Temos 68 escolas municipais. Nós queremos ampliar o período em tempo integral para aquela mãe que precisa trabalhar, não tem com quem deixar o seu filho. A gente tem que apoiar o NAPEC, o NAA, o NAPA. E é assim que a gente quer fazer. Um programa voltado para a educação, voltado com os funcionários, que hoje são mais de 2.300, mas resgatar a autoestima. Hoje estão totalmente desestimulados, não querem mais essa atual gestão, não concordam com a forma ditatorial, imperial que foi colocada, e a gente tem uma outra forma de trabalhar. É muito importante que nós já conversamos com várias diretoras, com várias pessoas da área da educação, já nos pediram o sistema apostilado, a questão da merenda também é muito importante, uma merenda de qualidade, nutricional. Nós temos que fazer um acompanhamento, por isso que nós queremos mudar totalmente a questão da educação nessa forma da gestão dessa secretária. Seu tempo, candidato Gustavo. O senhor tem, Renan, 1 minuto para a tréplica. Bom, Gustavo, mas é estranho você falar isso porque a Alguete, atual secretária de Educação, e o seu partido, o PTB, estão com você. Né? Você mesmo fez questão de falar no último debate que você tem apoio de 4 ex-prefeitos. Então é estranho alguém dizer que anseia por mudanças e tem apoio de 4 ex-prefeitos numa cidade como Bragança, que tem uma política tradicional conservadora tão consolidada. Né? E um dos seus apoios é o José de Lima. O José de Lima foi muito presente nessa administração do Fernão Dias, com a presença da secretária de Educação, que é o Guedes. E o PTB está junto com você, Gustavo. Então é muito estranho você falar que vai ter uma educação diferente se você fez questão que o partido da UGET, né, e toda a sua equipe que tem uma visão de educação, que é uma visão atrasada, uma visão que já é retrógrada, que não faz mais sentido para os dias de hoje, esteja junto com você. Então é preciso, nós mantemos a nossa coerência, né? Você, Gustavo, você tem a UGET e o PTB junto com você. O tempo do senhor acabou, candidato, o senhor permanece, o candidato Gustavo pode se sentar, peço que o candidato Bruno Leme se dirija aqui. E eu só informo aos senhores que podem um olhar para o outro, viu? A câmera está pegando todos vocês, fique à vontade para olhar olho no olho. Candidato, vamos ao sorteio então desse tema. O candidato que faz a pergunta é o candidato Renan Oliveira, do PSOL. Vamos lá, candidato, a pergunta é sobre emprego. Então, o candidato tem 30 segundos para formular a pergunta ao candidato Bruno Leme. A hora que o senhor quiser, candidato. Bruno, eu gostaria de saber quais as suas propostas para gerar emprego em Bragança, já que a cidade tem vivido um momento difícil, o país também, o mundo como um todo, tem vivido um momento muito difícil de crise, de falta de geração de empregos, e Bragança tem se tornado uma cidade dormitório, né? Então nós acreditamos que o emprego precisa melhorar, as taxas de emprego em Bragança. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas. O senhor tem 1 minuto e meio, candidato Bruno. Bom, Renan, é importante a gente frisar que no primeiro semestre agora de 2016, Bragança foi a única cidade da região que mais contratou do que demitiu funcionários. Então isso é um aspecto positivo já para a cidade. Daqui 2 meses a gente vai ter a inauguração do shopping, do Bragança Garden Shopping, que vai gerar mais 4.500 empregos. Então isso é importante a gente frisar. Na parte da qualificação profissional, só no Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o SEBRAE e com o SESI, nós geramos mais de 15 mil cursos de capacitação profissional e geração de renda. A gente tem que fomentar também a MEI em Bragança, que são os microempreendedores individuais, que nós temos mais de 3 mil já cadastrados na cidade. Talvez desburocratizar um pouco essa questão da MEI. Né? Dentro do Agiliza isso já melhorou bastante, mas eu acho que a gente tem que continuar o trabalho na formação, a capacitação profissional e seguir a vocação do município. A vocação do município hoje
é serviços. Não adianta eu falar para você que eu vou trazer um parque industrial para a cidade, porque eu acho que a gente não tem nem terras hoje, no momento, para fazer esse parque industrial e fazer esse incentivo fiscal que é necessário. O tempo do candidato ainda tinha 10 segundos, ele não usou, então vamos para a réplica do candidato Renan Oliveira. 1 minuto, candidato. Bruno, nós da Frente de Esquerda temos uma proposta de aumentar o número de concursos públicos, porque várias cidades que nós acompanhamos, que fortaleceram a sua estrutura pública, acabam gerando uma dinâmica econômica nos outros setores que geram mais empregos também. Então é importante dizer, Bruno, que você está aí, né, com a camiseta do PT, é muito claro que você é o candidato do atual prefeito Fernão Dias. Então isso que você diz agora dos empregos, eu acho que a população que está nos ouvindo, que está nos assistindo, deve estar pensando, cadê esses empregos que o Bruno falou? Aqui agora você falou, foram tantos e tal, né, várias iniciativas e tal, mas acho que a população não sabe onde estão esses empregos, porque não os encontra. Né? Na verdade, o que a gente vê é cada vez mais a população de Bragança saindo para as outras cidades e voltando apenas para dormir. Bragança virou uma cidade dormitório. Então, nós defendemos que se aumente os concursos públicos. Mas para se aumentar os concursos, tem que diminuir os cargos de confiança. Você toparia fazer isso? 1 minuto para a tréplica. Bom, Renan, é importante a gente falar o seguinte, não é o Bruno que está dizendo. O shopping está aí, está instalado e vai gerar 4.500 empregos. Os 15 mil cursos foram dados pelo SEBRAE, pelo SESI e pelo Fundo Social. Não é o Bruno que está dizendo, são dados. E, de fato, eu sou o candidato do Partido dos Trabalhadores. Fernão Dias é filiado do partido, teve os seus méritos e algumas políticas aplicadas e a gente tem que reconhecer isso sem problema nenhum. Com relação ao aumento dos concursos públicos, a gente tem que se atentar ao orçamento. Nós temos hoje 4.500 servidores concursados, com uma folha beirando aos 50%. Então, eu seria lunático dizer que eu vou fazer mais concursos públicos hoje. Reduzir os comissionados, concordo plenamente com você. A gestão do Fernão começou com 450 comissionados e hoje está com cerca de 120 comissionados. Nós pretendemos manter e diminuir gradativamente. Somente chegar em algum momento que somente os secretários sejam cargos políticos. Essa é a nossa visão. O candidato acabou, eu agradeço os dois, peço que permaneçam aqui. Nós encerramos o primeiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista com temas determinados. Falamos de educação, saúde, emprego. No próximo bloco, o segundo bloco, nós vamos com temas livres. Os candidatos terão a liberdade para abordar o tema que bem entenderem. Eu quero mais uma vez aí desejar a todos que estão nos acompanhando que também tenham um bom debate aí do seu trabalho, você que está nos acompanhando pela internet, através dos sites jornaldebraganca.com ou pelo ocaminhofm.com, também pelo aplicativo da Rádio Ocaminho FM ou pela frequência. Né? Fique conosco, ainda tem muito assunto e muito debate pela frente. São 6 blocos, acabamos o primeiro e a gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista, com transmissão pelo site jornaldebraganca.com.br, pelo site da Rádio Ocaminho FM, ocaminhofm.com. Estamos ao vivo pela internet, mas tem muitas pessoas nos ouvindo também pela frequência 105,9. Ainda temos agora o segundo bloco, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto bloco. Este bloco, o segundo, os temas são livres. Os candidatos perguntam o que quiserem, mas nós vamos sortear o candidato que vai abrir essa rodada, que obviamente não será o candidato Bruno Leme, que abriu o primeiro bloco, o bloco anterior. Vamos lá, vamos sortear o candidato. O candidato é Gustavo Sartori. O senhor pode vir aqui e escolher a qual candidato o senhor fará a pergunta. O tema, lembrando, é livre, candidato. Renan Oliveira, por gentilezas, candidato. Tudo bem? Tudo bem, água. Fique à vontade, candidato. Gustavo, 30 segundos para a sua pergunta. Gostaria de perguntar sobre o funcionário público. Na nossa administração, nós vamos resgatar, valorizar, porque hoje são 3.752
servidores na ativa, 115 comissionados, 106 comissionados sem ter um cargo já efetivo. Por isso, nós temos que valorizar, temos que apoiar e resgatar a autoestima. Foi dado 0% de aumento esse ano e na nossa administração vai ser diferente. O que o senhor pretende fazer? 1 minuto e meio, candidato. Gustavo, o funcionalismo público em Bragança não tem recebido o apoio que merece, né, a atenção que merece. A gente conversando com os funcionários, a gente vê que é preciso ter um novo plano de carreiras, de cargos e de carreiras. Isso a última administração não fez. E esse é um problema que vem se arrastando há muito tempo em Bragança, né? É inadmissível que os funcionários não tenham nada de aumento, enquanto os vereadores, né, tiveram um aumento exorbitante esse ano de quase 70% e vão passar a ganhar R$12 mil o ano que vem. Então, para quem não está acompanhando, é importante saber que os vereadores que aumentaram seus salários aumentaram com dinheiro público, aumentaram com o seu dinheiro. É você que paga os seus impostos, que paga o seu IPTU, uma parte do orçamento, R$15 milhões, vai para a Câmara. E desse dinheiro, grande parte vai para o salário dos vereadores. Então é inadmissível hoje que o funcionário público, que está há tanto tempo na prefeitura, ajudando a construir a cidade, que é quem realmente entende, né, dos problemas da cidade, não tenha nada de aumento, que foi o que a atual administração fez, enquanto os vereadores vão passar a ganhar R$12 mil. Um salário completamente incompatível com a realidade do trabalhador. Então, Gustavo, nós vamos chamar a categoria para conversar junto com a gente, porque nós defendemos administrar através de conselhos. O funcionalismo público sabe e está acompanhando todos os dias os seus reais problemas. Então, para a nossa administração, são os próprios funcionários públicos que vão conversar junto com a gente, que vão participar e definir os rumos da situação. 1 minuto, candidato. Nós já fizemos umas reuniões com o SISMUB, com diversos setores da administração, funcionários de carreira, e nós dissemos que a nossa administração vai valorizar, vai apoiar, vai aumentar salário e ouvir, porque uma tem algum dado específico que necessita, como a educação, trocar a atual secretária, como a Guarda Municipal e Trânsito ter acompanhamento psicológico, ter aumento da frota, cuidar do guarda municipal. E é só para concluir, te explicar um pouquinho, não sei se você se recorda, quando o PTB o apoiou a atual administração, quem era presidente, quem comandava o PTB era a senhora Beth Chedid. A Beth Chedid hoje apoia o Democratas. É ela que comandava o PTB na nossa cidade. Então eu digo para você, sempre, eu tenho 4 ex-prefeitos me ajudando, 4 prefeitos me apoiando, porque cada um dentro da sua experiência, cada um dentro dos seus acertos e erros vão me ajudar. Gostaria que você pudesse concluir dizendo quais são as pessoas que te apoiam, qual o grupo que te apoia, quantos vereadores você tem te apoiando. Seu tempo, candidato. 1 minuto, Renan. Gustavo, as pessoas que estão junto com a gente são pessoas que participam o tempo todo da política. Né? Então são pessoas que têm experiência política, inclusive, né? Porque estão a todo tempo, todos os dias, em todas as lutas, em todas as mobilizações da cidade. Então as pessoas que estão com a gente têm experiência, várias pessoas em áreas diferentes, né? Eu sou professor, mas o Thales que está junto aqui comigo, por exemplo, é advogado, né? A Amanda que está junto com a gente aqui é assistente social, várias outras pessoas que têm experiência porque participam no dia a dia. Não são como os candidatos que só aparecem a cada 4 anos. E a gente sabe, por exemplo, que quando a Câmara sobra um orçamento, esse orçamento pode ser endereçado a outras áreas, como já foi indicado em outras oportunidades para a Santa Casa. Mas como os vereadores aumentaram seus salários, nesse ano não vai sobrar nada. E aí você diz do PTB, né, que mudou de presidente, mas você tem o apoio do Bugalu, né, e do Miguel Lopes, que votaram 2 vezes para aumentar os seus próprios salários. Você pediria voto para o Miguel Lopes e para o Bugalu? O seu tempo acabou, candidato. O candidato Gustavo Sartori pode voltar ao seu lugar. O candidato Bruno Leme é o próximo a responder. Por gentileza, candidato, estamos ao vivo no debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista, no segundo bloco, com temas livres. Candidato Renan Oliveira tem 30 segundos para formular sua pergunta. Tema livre ao candidato Bruno Leme. Bruno, a gente vê em época de eleição que tem muitas promessas mirabolantes, né? Viaduto e várias coisas fora do comum, né? A gente sabe que, como você veio colocando a outra resposta, dentro do orçamento muitas coisas não são possíveis, né, de se colocar na prática, inclusive a questão dos concursos, a gente também vai fazer tudo dentro do orçamento real do município. Né? Eu gostaria de que você desse uma palavra, como você também falou do Fernão Dias, se você acha que o Fernão Dias é uma pessoa de palavra. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Olha, Renan, sinceridade, eu não estou aqui para ser advogado do Fernão.
né? Eu acho que eu estou aqui para levar propostas para a população de um mandato que tem que ser meu, né? Senão acho que ele estava aqui ocupando o meu lugar para a reeleição. Mas eu acho que dentro do que foi possível fazer, a gestão municipal ela avançou. Nós criamos o Sistema Municipal de Cultura, por exemplo, nós trouxemos o Centro Pop, nós trouxemos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, nós implementamos a UPA, que era só um prédio fechado, nós trouxemos R$2 milhões de investimento do ex-ministro Alexandre Padilha para implementar. Nós colocamos o projeto embrionário que saiu do papel com uma escola de período integral, e a gente tem que ampliar isso. Claro que dentro de alguns aspectos a gestão não avançou. Por exemplo, transporte público não avançou. Era uma das metas do Fernão, reduzir a passagem em melhor qualidade, não aconteceu. Zeladoria do município, que a gente até citou no outro debate, que o Mufid, que hoje está com o Gustavo, é um dos responsáveis pelo caos da zeladoria do município, não avançou. Mas tem pastas como meio ambiente, através do Shen, que avançou e muito. Então nós temos que também verificar o que de avanço nós tivemos. Claro, corrigir os erros que foram cometidos ou aquelas etapas que não foram cumpridas. Mas eu acho que eu estou num momento aqui que a gente tem que avançar as propostas e fazer novas políticas. Não dá para ficar trabalhando no passado. Candidato Renan, 1 minuto. Sim, eu te pergunto isso porque como você é o candidato do atual governo, da atual administração, conversando com as pessoas na rua, a gente vê que a gestão está muito mal avaliada, né? Então é importante no momento da eleição, um momento democrático importante como esse, a gente não fazer promessas mirabolantes, sabendo que a gente não vai cumprir, né? Então a gente tem aqui, a gente até imprimiu ontem, e foi você mesmo que colocou aqui agora, né? A ação número 9 do Fernão Dias era o transporte de qualidade mais barato. Você mesmo colocou, né, que não foi cumprido. Isso é uma coisa que a população reclama muito. E a outra questão, você mesmo que colocou, era a questão número 1, Bragança bem cuidada. Sim. Né, e nós dissemos no outro debate que a ação número 1 seria a prioridade, né, Bragança bem cuidado. E a número 9 era abrir concorrência para o transporte público, isso não aconteceu. E como você bem colocou, o Mufid, que foi um secretário, como o Gustavo disse no outro debate, que foi um péssimo secretário, né, já as pessoas conhecem como hoje os buracos do Fernão e do Mufid. O tempo do candidato acabou. O candidato Bruno Leme permanece. Peço que o senhor se volte ao seu lugar. O candidato Gustavo agora é quem responde. Ele abriu o bloco fazendo perguntas e é o último a responder. Candidato Bruno Leme. Não tinha tréplica? A tréplica. O Renan fez a réplica, é isso? Não foi? Ele me perguntou, faltou respondi. Sim, Gustavo, me desculpe. Novamente, por favor, candidato Renan, peço desculpa ao candidato Bruno Leme. Tá, tranquilo. Candidato, então, o senhor tem 1 minuto. Tá. E obrigada pela correção. Não, imagina. Vamos lá, que candidato. É isso. 1 minuto. Estamos aqui para avançar. Então, Renan, é importante isso que você colocou, que é a promessa, ou a ação número 1 era a zeladoria do município. Eu, por exemplo, eu atuo na zona norte da cidade, moro na periferia. Eu sei o quanto foi calamitoso para essa população a questão da zeladoria, principalmente os espaços públicos, as praças, os parques, que poderiam ser apropriados pela população, com melhor iluminação também, importante a gente falar isso também, que foi uma falha, né, ter apagado as luzes da cidade, isso gerou maior insegurança para o munícipe, mas são questões que eu estou disposto a corrigir. Então, no nosso primeiro dia de mandato, nós já vamos reacender as luzes da cidade, vamos fazer um planejamento para a troca da lâmpada para LED e vamos fazer as ações de zeladoria. Recentemente começou a fazer, se eu olhar agora na cidade, está sendo feito muito corte de mato. Talvez o problema fosse o secretário mesmo, trocou o secretário, as coisas andaram. O candidato acabou, agora sim. Candidato Bruno, o senhor permanece. Gustavo, agora sim o senhor. Vamos lá, candidato Bruno, então agora 30 segundos. Gustavo, uma pergunta simples e objetiva, que eu tenho certeza que você vai deixar os seus eleitores felizes com a resposta. Questão da indústria, você tem falado muito que o Zé de Lima, que foi muito conhecido à época da sua gestão, como uma pessoa que trouxe muitas indústrias para a cidade, ou apoia. Quero saber qual que é o seu plano de industrialização da cidade. Só um minuto, candidato. Agora sim, candidato, 1 minuto e meio. A gente sabe que a questão do emprego no país está muito complicada. E nós vamos investir pesado para atrair novas indústrias para a Bragança Paulista, dando incentivo fiscal, diminuindo a burocracia, criando a Casa do Empreendedor
e criando polos de novos distritos industriais em Bragança, tanto na Bragança Itatiba, quanto no eixo da rodovia Fernão Dias. De fato, Zé de Lima foi um prefeito que trabalhou muito na industrialização, está nos auxiliando, fazendo contato com várias empresas, com empresas da cidade que querem expandir a sua empresa atual, tem que confiar no poder público. E é isso que a gente está conseguindo. Mas lembrando que a questão dos serviços, do comércio, do agronegócio, do turismo, nós vamos investir também porque gera emprego. E gera emprego para as pessoas da nossa cidade. A questão hoje, ainda mais sobre corrupção, todo dia nos jornais, sendo presos políticos, sendo caçados políticos, empregos fantasmas na nossa cidade. Isso não pode ter. Pessoas ganhando 60, 70 mil reais, 2, 3 funcionários da Assembleia Legislativa, do outro grupo caçado, isso não pode ter. A população hoje clama por emprego porque só vão para Extrema ou Atibaia. Extrema tem a questão do ICMS, mas como perdemos tanto para Atibaia? É a questão da gestão, a da prioridade do prefeito ser amigo do empresário, levar infraestrutura para a sua empresa, apoiá-lo no incentivo fiscal e estar junto no dia a dia. E o primeiro emprego para o jovem. O tempo do candidato acabou. Candidato Bruno Leme, 1 minuto. Eu só não sou muito contente com essa do amigo do empresário, tem que ser amigo do trabalhador. Né? Porque o trabalhador é o que sofre mais nessa corda, a parte mais fraca é o trabalhador. Eu queria saber, Gustavo, quando eu fiz a pergunta, quais são as suas ações para a criação de leis de incentivo fiscal? Banco de terras, a prefeitura tem isso? Como que você vai disponibilizar terra? Em quais locais? Já tem infraestrutura nesses locais? Porque assim, quando você fala que você vai trazer um polo industrial para a cidade, eu imagino particularmente que você já tem na sua cabeça onde será instalado esse polo. Nós, por exemplo, nós temos a pretensão de trazer o Porto Seco para Bragança, que são os centros logísticos na beira do Guaripocaba, que vão escoar a produção e trazer os produtos para as lojas do centro da cidade. Mas eu queria saber qual é o seu plano de fato, banco de terras, qual é a lei de incentivo fiscal que você vai propor, porque senão a gente fica vago. Tempo acabou. Candidato Gustavo, 1 minuto para a tréplica. Quando eu digo para o senhor ser amigo do empresário, é escutar, ouvir, como nós fazemos em todas as reuniões de conselhos que nós somos. O empresário precisa ter um suporte da administração. E amigo é levar infraestrutura, porque ele vai gerar emprego para a nossa cidade. É isso que nós vamos fazer. E nós temos certeza que através, não é uma forma que vocês trabalham, da parceria com empresários para investir na cidade. Vocês trabalham muito contra o empresário, a linha do PT é dessa forma. Pelo contrário, nós queremos trabalhar para dar incentivo. Cito para você um exemplo, diminuição, isenção de IPTU, é um exemplo que eu dou para você bem simples. Agora, a criação do jovem, do primeiro emprego, é esse empresário que vai poder nos ajudar, dando incentivo, ajudando essa criança que está saindo do ensino médio e não tem perspectiva. Agora, na nossa atual administração, ele vai ter todo o apoio. O jovem precisa ter o apoio da nossa administração para conseguir o seu emprego no mercado de trabalho. Ok, tinha 1 segundo, o tempo acabou, nós encerramos esse bloco com temas livres, peço que os candidatos permaneçam aqui, nós vamos para um breve intervalo, em instantes a gente volta com o terceiro bloco, que novamente este tema será com tema determinado, através de sorteio aqui na presença dos candidatos. Então nós vamos para o intervalo, a gente volta já, continuando com o debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista. É rapidinho, a gente volta. Estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista, realizado pelo Jornal de Bragança e Região, em parceria com a rádio O Caminho FM. Nós vamos agora para o terceiro bloco, os temas novamente são determinados. Restou o candidato Renan Oliveira para fazer a abertura desta rodada de perguntas. Candidato, pode se dirigir já aqui. Vamos ao sorteio do tema. O senhor pode, em seguida, escolher o candidato. O tema é transporte coletivo. Ok, candidatos? Transporte coletivo é o tema. A quem vai a sua pergunta, candidato? Vai ao Gustavo. Gustavo, por gentileza, candidato.
senhor tem 30 segundos, candidato Renan, para formular sua pergunta. Gustavo, conversando com a população na rua, a gente vê que a demanda do transporte é muito grande, né? A população não está satisfeita com a qualidade, com o preço da passagem, com as ruas esburacadas, com os horários das linhas. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta para o transporte coletivo em Bragança. Só um minuto, o candidato tinha 12 segundos, 1 minuto e meio, Gustavo, para a resposta. Ocorre que aqui em Bragança uma empresa que comanda o transporte coletivo há mais de 30 anos. E, graças a Deus, vai dar tudo certo, vai vencer esse contrato na nossa administração. Mas antes disso, nós tomando posse, eu, Renato Frangini, vamos chamar a empresa, ela vai ter que cumprir um contrato que ela assinou. Ela tirou várias linhas das pessoas, as pessoas esperam mais de 1h30 no ponto de ônibus. Uma pessoa que vem da região da Zona Norte para ir na Universidade de São Francisco tem que usar 2 ônibus. E assim, fez de mera liberalidade. Não há uma fiscalização do poder público hoje em relação a isso. O que nós pretendemos fazer, logo de imediato, assumindo uma fiscalização intensa, chamar a empresa, fazer cumprir o contrato, aumentar as linhas de ônibus, melhorar a qualidade do serviço público. Hoje a gente vê ônibus com pneu careca, banco furado, destruído. Mas também a gente vai ajudar com a malha viária. Hoje, Bragança conta com aproximadamente 600 quilômetros de estrada de terra. Nós temos condição de poder ajudar no asfalto, no recap, para que preste um serviço melhor para a zona rural. A zona rural carece muito do apoio do serviço público. E é assim que a gente quer trabalhar. Quando eu digo pressionar, fiscalizar e cobrar da atual empresa que há 30 anos comanda a nossa cidade. Tinham 2 segundos ainda. Candidato Renan, 1 minuto para a sua réplica. Gustavo, nós acreditamos que esse contrato com a Nossa Senhora de Fátima, ele no papel, ele estabelece várias coisas que não foram cumpridas. Então nós tivemos conversas com a Nossa Senhora de Fátima, com representantes da empresa no auge das mobilizações em 2013, e eles nos apresentam dados que não são reais, né? Porque os seus lucros hoje são muito maiores do que entra com a passagem em Bragança. Então eu gostaria de saber também se você acha que é possível romper esse contrato e trazer o transporte para ser um direito da população, porque nós, na Frente de Esquerda, acreditamos que o transporte é um direito da população trabalhadora. Não é simplesmente um serviço que a empresa Nossa Senhora de Fátima tem que explorar. Nós achamos que o transporte em Bragança ele não é um serviço, ele é uma máfia. A máfia tem que ser combatida. E, Gustavo, é até engraçado você falar que vai melhorar o asfalto tendo o Mufid do seu lado, né? Porque a gente vê como é que está a situação de Bragança aí. Você falou do asfalto, mas com o Mufid falar de asfalto. O tempo do senhor acabou, candidato Renan. Gustavo Sartori tem 1 minuto para a tréplica. Lembrando muito bem que o Mufid foi secretário da gestão PT. Ele é um dos 120 candidatos a vereadores que eu tenho. Ele faz parte de um partido que é o PTN, que me apoia. Igual outros vereadores que você citou, eu sou totalmente contra e me manifestei contrário ao aumento do salário dos vereadores. Nós temos que ver a posição do candidato. O que eu pretendo fazer, o que o Renato Frangini pretende fazer. Como eu disse já em outro debate com você, eu não posso colocar culpa em você de outros políticos do PSOL, daquele que está sendo acusado no Rio de Janeiro de ter matado o cinegrafista. Você é uma pessoa que eu encontro na rua e conheço da cidade. Por isso, as pessoas que me conhecem na rua, e eu moro em Bragança, invisto, trabalho, igual o Renato Frangini, diferente do adversário que mora em Serra Negra e o filho em Campinas. Nós moramos aqui, trabalhamos aqui, somos da cidade, minha família nasceu aqui. Por isso, pode ter certeza que esses vereadores que você citou, que hoje não apoiam nós, vão ser testados na urna. O povo vai dizer. E eu posso afirmar que foi uma gestão na parte de serviço muito ruim. Seu tempo acabou, candidato. Candidato Renan pode se sentar. Vamos sortear o próximo tema, que automaticamente a pergunta será feita ao candidato Bruno Leme, do PT. Mobilidade urbana, candidato Gustavo Sartori, candidato Bruno Leme, está aqui o tema. Mobilidade urbana. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Nós sabemos hoje que a mobilidade urbana é um assunto não só em Bragança, mas um assunto nacional, e a nossa cidade precisa muito do apoio. O que nós vamos fazer? Com o plano da mobilidade urbana, vamos trabalhar não só no transporte coletivo, numa questão muito mais ampla, questão do pedestre, de outros automóveis, da questão da cidade, do trânsito, para falar a verdade.
O que você pretende fazer sendo eleito prefeito pelo PT aqui em Bragança Paulista? Seu tempo, candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, é importante falar para o eleitor que está nos ouvindo e nos assistindo que mobilidade urbana é um tema a qual eu tenho muito apreço. Eu acho que o Gustavo tem pouca sorte quando me pergunta sobre isso. O plano de mobilidade urbana está na sua primeira fase de estudos, foi viabilizado pela gestão do Fernão Dias, e a sua segunda fase entrará no ano que vem. Esse plano ainda passará pelas comissões da Prefeitura e pelo Concidade, da qual eu sou conselheiro municipal, para depois seguir para votação na Câmara. A gente tem que lembrar que a gente já teve recusado pela Câmara, pelos vereadores de oposição, o plano de saneamento. Então, acho que a principal questão, Gustavo, é ir para as bases da sociedade e mostrar que esse plano de mobilidade urbana ele é robusto e é possível de ser desenvolvido. Então, assim, mostrar para a população o que é o plano de mobilidade urbana. Às vezes a gente se perde no meio dos projetos e esquece de fomentar a participação popular nesse sentido. Eu faço isso como presidente da Coab, sempre fiz. Vou continuar fazendo. A acessibilidade, principalmente no centro da cidade, é que a gente tem que batalhar muito. Transformar as vielas em calçadão e padronizar as calçadas do município. O candidato ainda tinha 11 segundos. O candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto para a réplica, candidato. Importante a sua explanação, como você conhece, diz que participa, tem que batalhar mesmo por isso. O PT tem pouco tempo de televisão, é um momento que você pode falar de um assunto que você disse que domina. Agora, o que eu pretendo fazer é trabalhar muito com parceria do governo do Estado, do governo federal, para trazer uma perimetral para Bragança Paulista. São promessas de outros adversários, de outros grupos políticos há anos, mas eu e o Frangini nunca assumimos a prefeitura de fato para tomar conta da cidade por 4 anos. A perimetral, que conta com 14 quilômetros na nossa cidade, já vi o projeto, já acompanhei uma obra de aproximadamente 90 milhões. Nesse trabalho, nós vamos fazer muito forte um esforço com essas esferas. E lembrando que hoje passa mais de 2.000 caminhões por dia, uma frota de mais de 140 mil automóveis na nossa cidade, nós temos que fazer um trabalho muito forte voltado a isso. Sem falar do projeto de ciclovia, criação de avenidas e criação do semáforo inteligente. As rotatórias hoje na cidade não comportam mais o tráfego local. O tempo do candidato acabou. O candidato Bruno Leme tem 1 minuto para a tréplica. Só colocar também que 600 quilômetros de estrada rural, com o orçamento que a gente tem, se falar que vai pavimentar, é uma dessas propostas mirabolantes, tá, Gustavo? Com relação à perimetral, você fala que o PT não é amigo dos empresários, dos empreendedores. Na perimetral não é só buscar recursos do governo estadual e federal. A gente pode fazer parcerias com as pessoas que estão à beira da via que vai sair a perimetral, porque ele vai poder desenvolver a economia da cidade, porque vai passar a perimetral à sua beira. Então, assim, o PT é preocupado com a cidade e vai trabalhar junto com os empresários, com os empreendedores da cidade, sim. Parceria não é só Estado e União, mas com os empresários da cidade também. O candidato tinha 16, mais 15 segundos. Tranquilo. Candidato. Então, nós vamos, então... O candidato Bruno permanece, o candidato Gustavo pode se sentar. Quem vem para responder é o candidato Renan Oliveira. Vamos sortear aqui o tema. O Renan, que abriu a rodada de perguntas, é o que encerra a rodada de perguntas. E o tema que o candidato Bruno Leme vai fazer ao candidato Renan Oliveira é sobre cultura, candidatos, ok? Então vamos lá, candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Renan, ontem, inclusive, nós estivemos no Conselho de Cultura, de Turismo e do Patrimônio Histórico. A minha pergunta é no sentido do turismo. O que você acha desse vínculo da Secretaria de Cultura e Turismo e como vocês pretendem trabalhar nesse segmento? 1 minuto, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Bruno, nós estivemos ontem, na reunião com os 3 conselhos, inclusive o candidato Jesus Chedi também não foi, como não foi em nenhuma das reuniões. Acho que isso mostra bem qual é a visão do Grupo Chedi sobre cultura, sobre meio ambiente. E para nós, Bruno, a cultura ela é uma das áreas prioritárias. Em Bragança, tradicionalmente, a cultura nunca foi vista como prioridade. Quando a gente vai para outros lugares, vai para São Paulo, eu morei fora um tempo, fui estudar em outras cidades, as pessoas falam, mas Bragança é a terra dos coronéis. Bragança tem essa taxa, essa alcunha de ser a terra dos coronéis e também de ser a terra do tinha. Bragança tinha tal coisa, agora não tem mais. E tinha não é na época do Chedi, não, tinha antes.
foi justamente quando os Chedi entraram e começaram a se revezar com o grupo do José de Lima no poder, é que Bragança passou a ser a terra do tinha, né? Não tem mais. Então a gente acha que cultura tem que ser prioridade. A juventude, eu sei que você está atento também, a juventude tem poucas opções culturais de lazer hoje, e nós falamos ontem no Conselho também que o turismo em Bragança ele é sempre um potencial, nunca uma estrutura que deslancha de fato. Então a gente falou, por exemplo, o turismo rural hoje é extremamente elitizado, o turismo de aventura, a gente defende democratizar, ampliar a divulgação do turismo nas regiões vizinhas, em São Paulo, em Campinas, o turismo histórico que Bragança tem, o turismo religioso, né, com a Madre Paulina, que é a primeira santa canonizada, as religiões de matriz africana, isso tem que ser desenvolvido. Um minuto, candidato Bruno Leme. Eu ia tocar exatamente nessa questão, Renan, do turismo religioso, que ele é pouco aproveitado, principalmente também pela arquitetura das igrejas que tem em Bragança, que são muito bonitas, e a gente pode fomentar esse turismo. Turismo rural, nós temos que fortalecer, mas quebrar essa briga que existe entre cultura, turismo, desenvolvimento econômico e agronegócio. Então, no nosso plano de modernização administrativa, o turismo vai estar locado no desenvolvimento econômico, né? Porque nós entendemos que assim a gente consegue fomentar melhor as políticas de turismo. Com relação à cultura, foi na nossa gestão que nós conseguimos implementar o Sistema Municipal de Cultura e que até o fim do ano a gente pretende implementar o Plano Municipal de Cultura. E garantimos, dentro do Conselho Municipal de Cultura, uma participação maior da sociedade civil, e aí eu tenho que fazer a menção ao Kiki Brown, que batalhou muito por isso também, e a gente conseguiu fazer com que a sociedade civil participasse mais. Renan, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bruno, nós, com relação a desmembrar a secretaria, nós falamos ontem também que nós vamos chamar a população que participa, que está nos 2 conselhos, e aí os trabalhadores e trabalhadoras da área que acompanham dia a dia essa questão, e a própria população é que vai definir se a Secretaria de Turismo vai ser desmembrada ou não. Não é? Porque a diferença da nossa candidatura para as outras candidaturas, isso está no nosso programa de governo, é que nós vamos administrar por meio dos conselhos. Nós achamos que é um avanço Bragança ter os conselhos têm que ser ampliados, têm que ser democratizados, mas nós queremos ir além, nós queremos governar por meio dos conselhos. A administração não vai dizer tudo o que deve ser feito, né? O nosso programa tem qualidade, foi feito com muito esforço, mas a população que acompanha sabe o que precisa, de fato. Então nós achamos que uma verba de 9 milhões para a cultura hoje, que é uma verba menor do que a verba de gabinete do prefeito, isso não faz o menor sentido, né? Foi uma verba de gabinete que o Fernão Dias manteve, e eu gostaria de saber se você também manteria uma verba de gabinete maior que da cultura. O tempo do candidato Renan acabou, e acabou também este bloco, que é o terceiro, que foi com temas determinados. No próximo bloco, o 4º bloco, nós teremos temas livres novamente, e no 4º bloco nós faremos novamente um sorteio para saber quem abre a rodada de perguntas. O debate continua, então nós vamos para um breve intervalo, peço que os candidatos se mantenham aqui, e lembrando que este debate está sendo transmitido pelo site do Jornal de Bragança Região, jornaldebraganca.com.br, e pelo site da Rádio Ocaminha FM, ocaminhafm.com. Breve intervalo e a gente volta já. Já estamos de volta para o 4º bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista, realizado pelo Jornal de Bragança Região em parceria com a rádio O Caminho FM. Este debate pode ser acompanhado com som e imagem pelo site jornaldebraganca.com.br, com som e imagem também pelo site da Rádio Caminho FM, ocaminhafm.com, ou apenas com som pela frequência 105,9 e também pelo nosso aplicativo, que funciona tanto para o sistema iOS quanto pelo sistema Android. Neste 4º bloco, os temas serão livres, mas antes da gente começar, eu vou colocar aqui os nomes dos candidatos novamente para saber quem abre essa rodada. Gustavo Sartori. O do Bruno Leme agora é o próximo, o do Renan já foi. E eu quero, antes de fazer o sorteio, candidatos, fazer uma colocação aqui que durante o intervalo, a assessoria do candidato Renan Oliveira
solicitou um direito de resposta a respeito da fala do candidato Gustavo Sartori sobre um caso ocorrido no Rio de Janeiro, e ele citou matar um cinegrafista, que um membro do partido acusado de matar um cinegrafista. O departamento jurídico concedeu ao partido o direito de resposta, e como o candidato representa o PSOL nesse momento, o senhor tem então 1 minuto, candidato, para os seus argumentos. Bom, Gustavo, na verdade, esse direito de resposta, né, eu como representando o pessoal aqui, por isso que a assessoria pediu o direito de resposta, porque não houve nenhum caso de nenhum membro do PSOL, do meu partido, Partido Socialismo e Liberdade, que tenha matado alguém ou que tenha sido acusado de matar ninguém. Isso não é verdade, né? É uma informação inverídica. E a gente está acostumado a ver agora nesse show midiático que está acontecendo. Talvez, né, você tenha visto isso na Globo, na Veja ou na 102 FM, né, nesses espaços de mídia aí que distorcem as informações em favor dos seus grupos políticos. Então, o direito de resposta foi só sobre isso, por causa do meu partido. Isso não é verdade. E até depois, quando você tiver o tempo de vir aqui, eu até gostaria de saber a quem é que você estava se referindo, porque eu confesso que não tem ninguém, não sei quem é. O tempo do candidato acabou. Muito obrigada, candidato. Obrigado. Pode se sentar. Vamos ao sorteio para saber quem é o candidato que abre essa rodada aqui de perguntas, com temas livres. Candidato, volte, por favor. Renan Oliveira, que já estava aqui, é o candidato que abre esta rodada aqui de perguntas. O senhor pode definir já o candidato a quem o senhor fará a pergunta. Perguntei para o Gustavo. É o Bruno. Candidato Bruno Leme, por favor. O senhor tem, candidato Renan, 30 segundos para a pergunta. Tema livre ao seu critério. Bruno, você concorda comigo que o país está vivendo um momento muito delicado quanto à sua democracia, né? Nós vivemos um momento de ruptura institucional e isso é muito grave, isso é muito delicado. Eu queria saber o que você acha do candidato Jesus Chedid não participar de nenhuma das reuniões de conselho, não vir para esse debate, não foi no debate da AM. A gente sabe que o grupo Chedid nunca teve apreço pela democracia, mas dessa vez eles estão exagerando, né? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Renan, eu particularmente, na linha do que o Partido dos Trabalhadores vem atuando, a gente tem procurado ser mais propositivo do que falado dos adversários. Mas é importante a sua colocação com relação à participação democrática. Você levar para mais pessoas qual é a ideia que você tem, ouvir e talvez reformular algumas propostas que você tem. Às vezes a gente acredita que o nosso plano é perfeito, mas ele pode ser reformulado, né? Os conselhos, ouvir os conselhos é gratificante para mim, porque eu sou conselheiro. Então eu acho que é um desrespeito você não ouvir os conselhos, principalmente porque muitos deles são deliberativos. É eles que vão nortear quais são as políticas que vão ser apresentadas pelo município, né? A gente está atuando, no caso do Jesus Chedid, com ainda a velha política. Aquela que o cara anda com 500 pessoas com bandeira na rua e acha que isso é ganhar a eleição. Sem conscientização política, sem formação crítica, sem conhecimento, né? Então, assim, é a festa. Não pode o showmício, mas eu vou continuar com a festa, porque o que importa é a festa. É triste ele não estar presente aqui, porque era um momento de talvez ele mostrar pra gente que a gente até possa estar errado, né? Mas ele tem os motivos dele. Eu acredito que é péssimo para ele. Ele perde um espaço que ele podia ampliar e debater com a gente. Mas é do grupo político. O tempo do senhor acabou, candidato. Renan, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu te faço essa pergunta, Bruno, não é nem tanto pelo outro grupo, né, mas pela situação democrática que o país vive, que a cidade vive. Então a Rádio Caminho fez, há 4 anos atrás, o primeiro debate da história, né, e está fazendo agora o segundo. Isso é fundamental para a nossa cidade poder, né, construir, debater. Então eu te agradeço também, inclusive, de ter citado no debate na entrevista da Bandeirantes, que a Bandeirantes regional fez questão de não convidar a nossa candidatura, convidou os outros 3 candidatos e não convidou
a nossa. Então é muito triste isso quando candidatos, né, acham que estão no direito de não ir, como o Lula também já não foi em outros debates, o Alckmin, né, quando achavam que estavam muito bem, não foram nos debates. Isso é lamentável para a democracia, para a cidade, e acho que a gente tem que qualificar a campanha, né? Não dá, porque agora o programa do Gustavo também só critica o Chedi, o do Chedi só critica o Gustavo. E a gente que tem 21 segundos de programa da TV, nós estamos aproveitando esses segundos para apresentar propostas. Candidato Bruno, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Eu gosto quando você fala do latifúndio de tempo que o debate te dá. Realmente, só para encaixar um pouco no que você falou da entrevista da Band, importante a gente levar para o eleitor como que as coisas aconteceram, né? Que no final do programa, eles me falaram que se soubessem que eu ia falar que você deveria participar, eles também não teriam me convidado. Entendeu? Então isso mostra o grau de democracia pelo qual a gente vem passado. Eu, por exemplo, na minha identidade ideológica, eu sou a favor de que se tem 4 candidatos, o tempo de TV seja dividido para os 4. Eu sou a favor dessa igualdade de condições, né? Mas a gente está com um sistema político falido e que a gente tem que batalhar nas nossas bases para mudar esse sistema. Enquanto esse sistema for dessa maneira, candidaturas igual a sua, e no caso igual a minha, que estou sozinho, tenho mais latifúndio de tempo que você, mas a gente sai prejudicado porque a gente não tem o poder econômico nas mãos. 2, 1, acabou o tempo do candidato Bruno Leme. Bruno Leme permanece, o candidato Gustavo se dirige até aqui. Eu gostaria só de aproveitar a fala do candidato Renan Oliveira, que muito bem lembrou, há 4 anos a Rádio Caminho FM realizou o primeiro debate da história de Bragança Paulista. Nenhum outro veículo de comunicação até então tinha realizado um debate entre os candidatos a prefeito. Rádio Caminho FM, uma rádio imparcial, apolítica, teve essa iniciativa e realizou com sucesso há 4 anos. Neste ano, candidato Renan, Gustavo e candidato Bruno Leme, quem realiza o debate é o Jornal de Bragança e Região, também entrando para a história como o primeiro veículo impresso a realizar um debate entre candidatos a prefeito e com transmissão com imagem pelo site. A parceira, obviamente, é a rádio O Caminho FM, que faz parte do grupo. Vamos então dar sequência, os temas são livres, o candidato Bruno Leme é que pergunta para o candidato Gustavo Sartori, candidato, o senhor tem 30 segundos. Não vão me ligar, Gustavo, pelo amor de Deus, já me ligam ao Fernão. Vamos lá, Gustavo. A gente sabe a importância das políticas públicas e da conscientização das pessoas para o fomento delas. Queria saber do candidato quais políticas públicas no município o candidato ajudou a fomentar nos últimos 4 anos para chegar até aqui preparado para as eleições. Só um minuto, candidato Gustavo Sartori, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Nós, do nosso grupo, com mais de 120 candidatos a vereadores, com 4 ex-prefeitos, eu e o Renato Frangini, fizemos várias reuniões, audiências, conversando com a população, escutamos os conselhos e os conselhos vão participar da nossa administração. Uma das sugestões que nós tivemos foi a criação de uma subprefeitura na Zona Norte. Nós vamos descentralizar todo o serviço público hoje, que é só focado ali na sede da prefeitura, na Pires Pimentel. Você que mora na região da Zona Norte pode ter certeza, a maior obra da nossa administração vai ser essa subprefeitura, contando com um posto de atendimento ao trabalhador, ao servidor, às pessoas que ali moram, uma sede da Guarda Municipal, vamos ter ambulâncias, vamos ter máquinas para tapar buraco. Aquela região da Zona Norte vai ser atendida. E, Bruno, a gente escuta muito a população da Zona Norte pedindo uma agência bancária, uma agência do correio. O que a gente precisa fazer lá é levar segurança, é levar uma infraestrutura que nós já nos comprometemos. Esse é o maior objetivo, é a maior obra que nós vamos fazer naquela região. Subprefeitura para a Zona Norte é fundamental. Nós vamos melhorar o trânsito, vamos melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. E você, que é funcionário público, que mora naquela região, vai ter a prerrogativa e a prioridade de poder trabalhar perto da sua casa, perto do seu lar, para poder estar próximo da sua família. Candidato Bruno Leme, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Gustavo, vou dar mais uma oportunidade para você responder. Perguntei quais foram as políticas que você ajudou a fomentar no município nos últimos 4 anos, não o que seu plano de governo prevê o que você vai fazer. Eu, particularmente, Bruno Leme, sou diretor-presidente afastado da ACOAB, afastado por conta das eleições.
A gente atua no movimento de moradia, leva moradia digna para as famílias de baixa renda, faz um trabalho de conscientização social, acompanhamento social, trabalho de prevenção ao álcool e drogas. Então a gente sabe quais são as políticas que a gente fomentou. Sou o conselheiro municipal das cidades e participo ativamente, junto com os companheiros da frente de esquerda, às vezes, por políticas públicas de qualidade na Câmara Municipal. O senhor citou que foi contra o aumento dos vereadores. Nós estávamos lá, né, Renan, na votação. O senhor não estava. Então, acho que eu quero que você responda a isso. Quais são as políticas que você fomentou nos 4 anos até chegar a ser candidato? Não quais você vai fomentar. Tempo acabou. Candidato Gustavo Sartori. Nós participamos de várias reuniões junto ao meio ambiente, junto aos funcionários da prefeitura, apresentamos ideias, apresentamos sugestões, trabalho preventivo na área da saúde, trabalho de conscientização dos funcionários de apoio. Nós fizemos isso, nós trabalhamos, nós somos daqui, moramos aqui e é fácil encontrar a gente na rua, diferente de outros candidatos. Agora, a gestão do PT, a sua gestão, não deu espaço para nós da oposição. Então foi muito difícil a gente concluir alguma ideia, apresentar algum projeto. Por isso, eu acho que é muito importante. A gente vai ganhar as eleições dia 2 de outubro, eu e Renato Frangini, e nós vamos ouvir os conselhos e até os candidatos que estão aqui presentes. Vão poder participar, vão poder dar sua sugestão, a sua opinião. Porque a nossa forma de administrar é do conselho, é do diálogo, não é da forma ditatorial, do imperador, do dono da cidade que sabe tudo, conhece tudo e está ultrapassado. Então é assim, nós participamos, o meu grupo participou, montou um plano de 1 ano e meio de governo. O senhor acabou, candidato Gustavo Sartori, permanece aqui conosco, candidato Renan Oliveira que vem para responder as perguntas. Tema livre. Gustavo Sartori, o senhor tem 30 segundos, então, para formular sua pergunta ao candidato Renan Oliveira. Eu gostaria de perguntar sobre a cidade. A cidade hoje está abandonada, está largada, é uma cidade feia. Nós vemos, através das reuniões, conversando com a população, que hoje um dos anseios, assumindo a prefeitura, nós vamos ter que cortar mato, acender as lâmpadas e tapar buraco. O que você pretende fazer de imediato, assumindo a prefeitura, a partir de janeiro, em relação à conservação da nossa cidade, que hoje está abandonada? 1 minuto e meio para a resposta, candidato Renan. Gustavo, infelizmente essas questões que são básicas se tornaram uma necessidade real da população. Né? Então você fala acender a luz, né? É uma coisa básica. A iluminação pública ela é necessária para a segurança pública, inclusive, né? Principalmente de mulheres, que infelizmente na nossa sociedade a gente tem uma cultura machista que tem que ser superada. Essa é uma das propostas da frente de esquerda, que o poder público seja um agente decisivo para superar esses conflitos. Então acender a iluminação pública é uma medida necessária, urgente, que deveria já ter sido tomada. Né, tapar os buracos da cidade, isso é uma coisa também elementar, é uma coisa simples, a prefeitura pode fazer isso, não precisa de grandes projetos, de grandes coisas. Então a cidade do jeito que está abandonada, é importante destacar que ela está abandonada há mais de 40 anos. Né, isso não acontece do dia para a noite. Né, desde que o Grupo Chedi assumiu a administração da cidade nos anos 60 e depois foi se revezando com o grupo de José de Lima, que te apoia nessas eleições. Desde que os dois grupos foram se revezando, a cidade tem sido abandonada aos poucos. Então, como eu falei na outra questão, Bragança era a terra do tinha. Antes do Chedi do Zé de Lima chegar em Bragança e participar da administração, hoje Bragança é a terra do tinha. Tinha isso, tinha aquilo. Então a cidade foi sendo abandonada ao longo dos 40 anos. Né? O José de Lima também é um dos responsáveis por isso. Acho que você concorda comigo, né? Candidato Gustavo Sartori, 1 minuto para a sua réplica. De fato, a cidade está abandonada e como o nosso grupo já se comprometeu com a sociedade, a partir de janeiro já vamos começar com uma ação imediata. Iluminação pública é a questão da segurança. Não tem como hoje uma atual administração economizar R$140 mil para deixar as lâmpadas apagadas e deixar inúmeros cargos comissionados. Nós vamos acender de imediato, nosso corpo jurídico está tomando uma ação antes das eleições, para a gente apresentar e pedir o religamento das lâmpadas. Você disse do Zé de Lima. De fato, o Zé de Lima apoia a gente, é um ex-prefeito, 3 mandatos, nos ajuda na questão da indústria. Mas pergunta a você, e pense, alguém da sua família, algum amigo próximo, com certeza já trabalhou ou trabalha em alguma indústria que o ex-prefeito José de Lima trouxe. E para finalizar, bem rápido, que eu tenho 10 segundos, quando me referi ao pessoal, no Rio de Janeiro, dia 8
do 2 de 2014, foi acusado um membro do pessoal de ter matado Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, numa manifestação que o pessoal fez. O tempo acabou do candidato Gustavo. O senhor tem 1 minuto para a tréplica, Renan. Gustavo, eu vou só concluir nesse 1 minuto essa questão do cuidado com a cidade. Para a gente é prioridade, né? Uma cidade para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para a maioria da população, para as mulheres, para negros e negras, para a população LGBT, né? Esse é o diferencial da nossa candidatura. Agora, eu lembro o caso do Santiago, foi bom você ter colocado, porque eu te perguntei no direito de resposta, você está colocando agora, né? Na verdade, essa foi uma acusação completamente infundada. Eu vi que você leu aí na Folha de São Paulo, né, que também é um veículo de comunicação que não é nada imparcial, né, um veículo de comunicação que foi a favor do golpe institucional, é a favor dos mais ricos, né, é a favor dos grupos empresariais dominantes. Então, Gustavo, eu te falei que você estava vendo demais a Globo, a Veja, a 102 FM, eu confirmo, estou vendo que você está vendo aqui a Folha de São Paulo, mais um grupo dominante, né, que distorce informações. Então, na verdade, isso foi uma coisa que foi armada e que é uma mentira. Muito obrigada, candidato Renan Oliveira, candidato Gustavo Sartori. Os senhores permaneçam aqui, por gentileza. Nós encerramos dessa forma o 4º bloco, temas livres. Daqui a pouco nós daremos início ao 5º bloco. Os nossos intervalos, vocês já perceberam, são rapidinhos. E na sequência nós voltaremos com temas determinados. A gente volta em instantes. Já estamos de volta com o 5º bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista. Nós já tivemos o bloco 1, 2, 3, 4. Este 5º bloco são temas novamente determinados. Lembrando, este debate está sendo realizado pelo Jornal de Bragança e Região, jornal com cobertura e circulação em 11 cidades da região bragantina. E tem como parceira a Rádio O Caminho FM. Com isso, as pessoas podem assistir com som e imagem pelo site do jornal, jornaldebraganca.com, ou pelo site da rádio, ocaminhofm.com. Também pela frequência 105,9 ou pelo aplicativo da rádio, que funciona no sistema iOS e no sistema Android. Vamos então dar início a esse 5º bloco com temas determinados. Primeiro nós vamos sortear o tema e depois o candidato que abrirá a rodada de perguntas. Vamos lá, o tema sorteado é enchente. Candidatos, está aqui o tema. O candidato que abre essa rodada de perguntas é o candidato Gustavo Sartori. O candidato pode se dirigir aqui. O senhor escolhe, candidato Gustavo, a quem fará a pergunta. O Bruno. Bruno, por gentileza, candidato aqui. Candidato, seu tempo, 30 segundos para pergunta. Candidato, qual a proposta que você tem para a questão do ponto de alegamento na nossa cidade? Sabemos que as causas são ocupações irregulares, canalização mal feita, assoreamento de rio e ribeirões. O que você pretende fazer sendo eleito a partir de janeiro? 1 minuto e meio, o senhor tem, candidato, para a resposta. Gustavo, é importante a gente frisar com relação às enchentes e aos pontos de alagamento da cidade que a gente tem que ter uma afinidade maior no diálogo com o Ministério Público. Nós sabemos que muitas das ações elas são impeditivas pelo Ministério Público. Então, utilização de máquinas pesadas para limpar a beira de rio. Então, isso a gente vai ter que sentar com o Ministério Público, ter um diálogo mais claro, mais franco, mostrar para o Ministério Público que nem tudo pode ser proibitivo, porque isso vai fazer com que a população sofra. Se pegar a região da Vila Malva, é de difícil acesso para você fazer a limpeza desse córrego. Trabalhar, aí não é só a minha gestão, mas as futuras gestões, criar um fundo para desapropriação de imóveis. Se você pegar toda a região central da cidade, que corta, por exemplo, a Rocha Leal, toda aquela faixa ali, passa o rio embaixo. Então nós temos que desapropriar essas áreas, fazer um trabalho não só de uma gestão, mas um trabalho de governo, para que a gente possa reabrir esses rios e trabalhar
para que seja mantida, preservada a área de preservação ambiental, essa faixa de preservação ambiental. Importante também a gente falar com relação a isso, que a limpeza é mais importante. Então tem que estar afinado com o Ministério Público mesmo. Candidato tem 1 minuto para a réplica. Fundamental a parceria, como nós dissemos, com os conselhos, inclusive com o Ministério Público. A nossa cidade cresceu percorrendo o maior curso de água do município, que é o do Ribeirão Lavapés. Ali na região da Avenida José Gomes da Rocha Leal, região do Jardim Califórnia, região da Pires Pimentel, onde está até a Telha Norte, próxima à saída de Bragança, encontram inúmeras dificuldades. A nossa proposta é a limpeza da microdenagem, onde tem sarjetas, boca de lobo, tubulação, limpeza da macrodenagem, limpeza dos canais urbanos, do Ribeirão Lavapés e do Ribeirão Anhumas, e a criação de lagoas e contenção. Na verdade, sempre se dizia piscinão. Hoje, uma situação muito mais moderna, uma questão mais prática, já tem na cidade de Piracicaba, são lagoas de contenção. E o desassoreamento contínuo dos lagos. Eu acho que é muito importante o Lago do Taboão, o Lago da Ípica, o Lago do São Miguel, o Lago do Residencial das Ilhas. A gente apoiar e fazer esse trabalho muito importante para a nossa cidade. Candidato, 1 minuto para a sua tréplica. Importante citar a questão do desassoreamento do Lago do Taboão, Gustavo. Também deixar claro o seguinte, que os vereadores de oposição votaram contra a venda de alguns imóveis da prefeitura para que desse andamento nesse desassoreamento, assim como do Teatro Carlos Gomes, né, que seria a contrapartida do DAD. Importante a gente falar que a Câmara Municipal votou contra, os vereadores de oposição votaram contra o plano de saneamento básico, que foi investido mais de R$700 mil pelo município, pela bacia PCJ, e é PCJ mesmo, acredito. E foi perdido. Agora a gente vai ter que desmembrar o plano para reapresentar. Então mostrar para a população também o seguinte, que a gestão atual do PT teve ações nesse sentido, tentou fazer, mas muitas delas foram barradas pela Câmara Municipal. Então nós temos que ter um diálogo mais efetivo também com a Câmara, fazer com que não vejam grupos políticos que sejam melhor para a população. Tempo, candidato Bruno Leme. O candidato Gustavo pode se sentar. O candidato Bruno Leme permanece. Automaticamente a pergunta será feita ao candidato Renan Oliveira. Vamos ao tema. Meio ambiente, candidato Bruno, candidato Renan. Candidato Bruno, fique à vontade, o tempo do senhor para a pergunta é de 30 segundos. Renan, eu sei que você é um ativista da questão do meio ambiente e eu queria perguntar para você o seguinte, sobre a questão da centralização da gestão pública no meio ambiente. Qual é a visão que você tem? Qual é o plano que vocês vão executar para descentralizar essa gestão? O senhor tinha ainda 14 segundos. Renan, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Bruno, eu fico muito feliz com essa resposta. Nós participamos também na reunião do CONDEMA, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Outra oportunidade que o Grupo Chedi também não foi, e eu disse lá, essa é a visão do Grupo Chedi sobre o meio ambiente, ela não existe, nunca existiu. A gente sabe o histórico dos grupos tradicionais em Bragança de cortar árvores, de desrespeitar o meio ambiente, e Bragança é uma cidade extremamente desigual, Então a gente vê muitos condomínios de alto padrão que tiveram um papel decisivo no assoreamento do Lago do Taboão, por exemplo, em várias outras regiões. Então, vocês estavam falando da outra questão aqui de enchente, por exemplo, a região do Toró também, a região maior expandida do Lavapés, todas sofreram com esse problema por causa do não enfrentamento de interesses, não é por causa da ocupação desordenada. Você sabe que a população ocupa porque precisa ocupar várias áreas. Então, a gente acha que tem que enfrentar interesses. E a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem que criar uma estrutura de secretaria. A gente sabe que hoje são profissionais ali que estão dedicando o seu esforço, mas que não são pessoas os principais não são concursados. Podem, para uma próxima gestão, não terem a oportunidade de continuar. Então, nós defendemos uma profissionalização da Secretaria do Meio Ambiente para que pessoas capacitadas, como muitas que estão lá, continuem, porque a Secretaria tem que ter uma estrutura de secretaria, e não simplesmente algo transitório, caso mude a visão de ambiente de quem estiver no governo. O tempo acabou. Candidato Bruno Leme, 1 minuto para a réplica. Renan, é importante você tocar nesse ponto, que ontem foi uma pergunta também da Secretaria do Conselho de Cultura, sobre a questão dos trabalhadores que são concursados. Então, também falando não só na questão do meio ambiente, mas todas as secretarias do município, nós temos dentro do nosso plano de governo a escola de governo,
que vai dar formação continuada dentro das áreas, para que a gente chegue em um determinado momento da gestão e das próximas gestões, que o funcionário público possa exercer o cargo de secretário, porque ele vai ter qualificação técnica para isso. E daí a gente vai deixar de ficar usando cargos políticos nesse sentido. Não é o caso do Shen, porque eu acredito que ele fez um excelente trabalho à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Só é importante frisar aqui que é uma das nossas lutas, o Parque Ecológico da Zona Norte. Fizemos 4 na Zona Sul e deixamos o povo da periferia sem um parque ecológico. Candidato tinha mais 4 segundos. Candidato, a sua tréplica, Renan Oliveira, 1 minuto. Justamente, Bruno, por essa desigualdade, né? E para enfrentar essa desigualdade, é preciso enfrentar interesses. Hoje a cidade tem condomínios fechados, que tem pista de caminhada, áreas verdes preservadas, e para a população trabalhadora sobra essa fumaça preta da Nossa Senhora de Fátima, que não precisa ser nenhum grande especialista para saber que aquela fumaça está completamente desregulada. Quando a gente passa do lado do ônibus da Nossa Senhora de Fátima, a gente fecha o vidro, liga o ar, porque aquilo lá não é normal. E o grupo da Nossa Senhora de Fátima é o mesmo da Embralixo. É a Embralixo, que também tem um contrato junto com a prefeitura, que a Embralixo não cumpre esse contrato, dá uma contrapartida totalmente negativa para a população, né? Teve um acidente no aterro, na região do São Miguel, e a Embralixo não teve nenhuma preocupação. Então nós, enquanto administração pública, nós à frente de esquerda, nós vamos enfrentar esses interesses, que é o que não aconteceu até hoje na gestão do Fernão Dias e dos prefeitos anteriores na cidade de Bragança. Ok, candidato Renan Oliveira permanece, candidato Bruno Leme, obrigada. O último tema, então, será feito ao candidato Gustavo Sartori. Pode se dirigir aqui, candidato. O tema é segurança. O último tema determinado. No próximo bloco, que será o 6º, os temas novamente serão temas livres. Candidato Sartori. Quando quiser, candidato Renan Oliveira, sua pergunta, 30 segundos. Gustavo, a gente já falou até na outra questão, a questão da iluminação, né? Nós acreditamos que a iluminação pública, ela é um dos aspectos decisivos para a segurança, porque ela é preventiva, né? A gente está assistindo também um contexto de grande violência, de repressão, principalmente da polícia militar à juventude pobre, negra e da periferia. Eu gostaria de saber quais que são as suas propostas, principalmente no que toca à guarda municipal, né, no que toca à segurança pública no seu programa de governo. 1 minuto e meio, Gustavo Sartori, para a sua resposta. Nós fizemos uma reunião essa semana com os funcionários da Guarda Municipal. Hoje em Bragança contamos com 162 guardas municipais desmotivados. Não tem nenhuma perspectiva de aumento salarial, de motivação, do seu plano de cargo, da promoção que eles precisam. O que nós fizemos é um compromisso, eu, Renato Frangini e o nosso grupo. Nós vamos ajudar a pessoa do guarda municipal. Muitos deles precisam de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e nós já nos comprometemos a ajudá-los. Mas para a população, o que a gente pode fazer para a segurança? A questão da iluminação, como você disse, iluminação é segurança pública. E a gente, com certeza, como eu disse, nós já estamos tentando pedir para a empresa religar através de uma ação judicial. Nós vamos colocar mais câmeras de monitoramento, que hoje não tem, e as que têm estão desligadas. Nós precisamos investir muito na instalação de base da Zona Norte, uma série da Guarda Municipal lá também, e descentralizar. A gente sabe que o trabalho da Ronda, da Guarda Municipal, tem que estar mais próximo da população. A patrulha rural tem que estar lá junto, acompanhar, fazer um trabalho ostensivo. Como eu disse, aproximadamente 600 quilômetros de zona rural que a gente tem de estrada de terra. A gente vai equipar esses guardas, vai colocar à disposição deles, e a população que lá mora vai poder ter um apoio muito melhor da nossa administração. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Gustavo, a gente acha que a polícia militar tem que ser desmilitarizada. A PM é uma instituição anacrônica, fora do tempo. Ela foi criada em 1967, na ditadura militar, e hoje não faz mais sentido a sua atuação. Mas nós não somos contra os policiais militares, que são trabalhadores também, que não têm nem o direito de se sindicalizar, ganham muito mal, né, num trabalho que envolve riscos para a saúde e para toda a população. Então nós não somos contra o policial militar, mas nós achamos que esse aparato de segurança tem que ser modificado. E hoje a gente vê a Guarda Civil seguindo os caminhos da PM, andando com caveirão, perseguindo, batendo, prendendo, torturando, em alguns casos até matando.
Então nós achamos que a segurança pública tem que ter um caráter cidadão. Você citou na sua resposta, você disse de um possível filiado do PSOL. Eu gostaria que você mostrasse a ficha de filiação dele, né? Porque isso foi uma acusação falsa feita pela grande imprensa. E quem tem prejudicado as pessoas é a PM do governo do Estado, que você apoia. O seu tempo acabou, candidato Renan Oliveira. O candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto para a tréplica. Eu acredito que a Polícia Militar aqui de Bragança Paulista pode nos ajudar muito na prevenção, no combate ao crime, e é isso que a gente quer fazer. Você disse da guarda aqui, que tem até crime, torturadores. Eu acho que é importante você fazer uma denúncia, fazer uma ação, cobrar, porque é crime, e crime tem que ser punido. Agora, o que nós queremos fazer? É uma operação delegada também, junto com esses policiais, que hoje, que não trabalham no horário que já estão de folga, possam auxiliar, mas auxiliar a Guarda Municipal da sua cidade. E auxiliar, não combater, não pressionar. E a gente já conversou muito com eles estão dispostos a isso, é uma ajuda no seu salário. A Polícia Militar de Bragança está querendo fazer uma integração. O novo comando que está aí já se colocou à disposição da nossa administração. Então é assim que a gente quer trabalhar, em conjunto com as polícias, dando uma maior segurança para a população e, acima de tudo, descentralizando o trabalho da Guarda Municipal. Muito obrigada ao candidato Gustavo Sartori, ao candidato Renan Oliveira. Eles encerram este 5º bloco do debate, que foram com temas determinados. O próximo e 6º e último bloco, os temas serão livres novamente. Então, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o último bloco, eles vão poder fazer as considerações finais e também debater livremente o assunto que eles bem entender. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta ao vivo na transmissão do debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista, realizado pelo Jornal de Bragança e Região em parceria com a rádio O Caminho FM. Momento democrático em que todos os candidatos têm o mesmo tempo para perguntar, o mesmo tempo para responder, e dessa forma vem transcorrendo o nosso debate, que chega ao seu 6º e último bloco. Os temas neste bloco são livres. Bom, restou aqui o último nome para a abertura deste bloco, que é do candidato Bruno Leme, obviamente. O candidato Bruno Leme se dirige até aqui. O tema é livre. Qual candidato o senhor escolhe para fazer a pergunta? Gustavo Sartori. Gustavo Sartori. O senhor pode se posicionar. Candidato Bruno Leme, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. O tema fica a seu critério, candidato. Gustavo, eu gostaria de entrar no tema de políticas para minorias. A gente sabe como a gente, do campo da esquerda, tem sofrido com a repressão em cima das mulheres, dos negros, da população LGBT. Quero saber qual é a sua política para as minorias. Ok, candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Gustavo Sartori. Obrigado pela pergunta, Bruno. Acho que é importante a gente poder falar um pouco sobre isso, que é pouco usado no programa eleitoral, poucos políticos abordam um tema como esse. Eu tive o privilégio de poder conhecer na Secretaria Municipal de São Paulo, não nessa atual gestão, mas o trabalho que é feito numa Secretaria da Cidadania, onde faz um resgate da minoria da nossa população. E o que nós vamos implantar, eu, Renato Frangini, é um sistema semelhante aqui em Bragança Paulista. Nós sabemos que tem muitos cargos na prefeitura, de assessor nível 1, 2, 3, 4, sem a determinação da sua função. Nós queremos pegar vários desses cargos e colocar uma pessoa para cuidar do público LGBT, onde eu tenho candidatos que defendem essa bandeira junto com a gente, tenho candidatos a vereador também do movimento negro, do movimento das mulheres. Eu acho que é fundamental a gente, como candidato jovem, preparado, como advogado e como uma pós-graduação em administração pública que fiz, quero trazer para a nossa cidade a modernidade, abrir a cabeça da gestão pública, diferente das gestões ultrapassadas, das gestões retrógradas que tiveram na nossa cidade. Nada contra ao modelo de gestão de uma pessoa de 84 anos, mas não dá mais, onde a gente quer informatizar
toda a prefeitura, quer ajudar a minoria, quer colocar o WhatsApp da saúde, quer trazer esse povo que mais sofre junto com a gente. Candidato, 1 minuto para a sua réplica, Bruno Leme. Tá, vamos lá. Então, assim, só para demonstrar a preocupação do PT com a política de minorias, que não são minorias, mas é chamada assim, nós criamos a Coordenadoria de Igualdade Racial na nossa gestão atual. Criamos a Coordenadoria de Políticas para Mulheres, também na nossa gestão atual. Hoje a gente tem o projeto da Guardiã Maria da Penha, que quem coordena é a primeira-dama Rosângela Leme, que acolhe as mulheres vítimas de violência. Então é nesse sentido que a gente vai avançar. No nosso governo, nós vamos criar a Coordenadoria de Políticas para a Juventude, a Coordenadoria de Políticas LGBT e vamos conversar com os conselhos, para que todos os conselhos possam ter um assento para pessoas LGBT. Eu achei importante, porque você torna plural a participação nos conselhos, principalmente de saúde, educação e igualdade. O tempo do senhor acabou. Tréplica, o senhor tem 1 minuto, Gustavo Sartori. Como nós dissemos, nós vamos implantar políticas públicas voltadas a essa minoria que infelizmente é chamada disso porque sofre muito no seu dia a dia. Quando nós fizemos uma composição com esses 4 ex-prefeitos que estão nos apoiando, que é o Joca, que é o Jango, que é o Zé de Lima e o Renato Frangini, um grupo muito forte, foi uma preocupação nossa também com os vereadores. E cada vereador que representa um segmento, que conhece da sua área, está nos auxiliando, junto com os conselhos. Ontem mesmo, todos nós 3 aqui pudemos participar do Conselho da Cultura, do Turismo, do Condefar, conselhos que também batalham muito por um apoio a essas classes. E pode ter certeza, na nossa administração, nós vamos atuar junto com eles. Infelizmente, a população não acompanhou de perto ou não viu a forma da gestão retrógrada desse grupo que é caçado, de nunca olhar para essas pessoas. Candidato, seu tempo acabou. Candidato Gustavo Sartori permanece aqui na bancada. O candidato Bruno Leme pode se sentar. Renan Oliveira, por gentileza, a pergunta agora será direcionada ao senhor. Candidato Gustavo Sartori, o senhor tem 30 segundos. Candidato Renan, infelizmente a última pergunta aqui, mas que eu gostaria de falar muito mais de emprego, que a nossa cidade está precisando de emprego, né, como nós dissemos, na área da indústria, na área do turismo, do agronegócio, dos serviços e do comércio. Parabenizar também a grande audiência, né, da região do comércio da nossa cidade aqui, junto com a Rádio Caminho. O que você pretende fazer para a nossa cidade que está abandonada, suja, e as pessoas estão tristes? Você vê no semblante as pessoas desmotivadas com a nossa cidade. O tempo do senhor acabou, candidato. Renan Oliveira, 1 minuto e meio para a sua resposta. Gustavo, a gente vê que a dinâmica econômica da cidade ela esfriou, né? Bragança virou uma cidade dormitório, tem poucas oportunidades de emprego em vários setores, né? O setor industrial, o emprego diminuiu muito. No setor de comércios, a gente está falando do setor de comércio, o shopping, a vinda do shopping para Bragança, mas a gente conversando com comerciantes na Rua do Mercado, na Rua do Comércio, a gente sente a preocupação desses trabalhadores que são tão vítimas quanto um trabalhador que tem carteira assinada, porque da mesma forma que o shopping vai gerar uma quantidade de empregos, a dinâmica do comércio da cidade vai mudar e os trabalhadores, os comerciantes estão muito preocupados com isso. A gente não tem dúvida nenhuma disso. Então nós acreditamos que um grande plano, né, de obras públicas ele pode retomar o crescimento, a dinâmica econômica da cidade, né, porque hoje o pequeno empreendedor, né, ele é tão vítima quanto um trabalhador de carteira assinada. A gente se encontrou na Feira da Amizade, né, a gente viu como empreendedores lá estão soltos, estão largados, né, numa região que é distante para se locomover de outros bairros da cidade, é próximo, né, no Jardim da Fraternidade, no Parque dos Estados, mas é distante de outros bairros da cidade e a população que está lá conversando, a gente estava lá semana passada, né, eles não estão felizes. Não estão felizes. Como também a feira, né, sofreu também uma perseguição da atual administração, e então o pequeno empreendedor ele é tão vítima quanto o trabalhador. Nós queremos criar também um conselho dos pequenos empreendedores para as políticas de desenvolvimento. Acabou, candidato Gustavo Sartori, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Nós conversamos com as pessoas na rua hoje, eles têm vergonha de dizer que moram numa cidade tão abandonada, com mato, com buraco, com iluminação, queimada. O que nós pretendemos fazer? Deixar uma cidade mais bonita, resgatar a autoestima,
fazer novos parques na região da Zona Norte, na região da Zona Sul, colocar espaços para as crianças, colocar academias ao ar livre para a terceira idade. É um olhar diferente. A gente tem que resgatar isso daí. Por isso que a nossa administração está trabalhando muito, conversando com as pessoas, conversando com os comerciantes. Você citou, a gente também esteve lá essa semana e viu o que ocorreu nesse final de semana, um grupo político fazendo tanta festa, levando tanta bandeira, tantas meninas, e no sábado, o dia que eles mais vendem, que eles mais lucram, tiveram a sua dificuldade. Não entrava ninguém no mercado municipal ou em algumas lojas próximas. O que a gente quer fazer é o contrário. Em nenhum momento a minha equipe política foi lá, criou uma baderna, uma desordem na Rua do Comércio. O tempo do senhor acabou, Gustavo Sartori. Renan Oliveira, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Gustavo, você fala da cidade está bem cuidada, né? Você falou seu grupo não, a sua equipe não fez nenhuma baderna na região do mercado, mas fez na frente da Feira da Amizade, né? Eu tô com um pacote aqui, ó, que a gente recolheu na frente da Feira da Amizade, eu vou até mostrar bem aqui para a câmera, é tudo material que a gente pegou no chão da sua equipe, tá aqui, ó. Aí, tá tudo aqui, tudo jogado no chão. Então o Gustavo falar, tá aqui, ó. Então, a gente mostra para a câmera aqui. Tudo recolhido do chão. Então, o Gustavo falar que a cidade está suja, isso é um contrassenso. Não é? Porque, da mesma forma que o Grupo Chedi está jogando papel na rua, né, tá cheio de bandeira, aí, explorando muita gente, a equipe do Gustavo também está. Né? Então, esse papel aqui, né, é um pacote inteiro, foi o que a gente conseguiu pegar na saída da Feira da Amizade. Né? Mas estava tudo sujo a rua, foi a sua equipe, né, que jogou, e eu sei que você tem, que você sabe, que você tem consciência disso. Candidato, o tempo acabou. Gustavo Sartori, o senhor pode se sentar. O candidato Renan Oliveira permanece aqui. Eu chamo o candidato Bruno Leme, que é quem responde essa última rodada de perguntas, também do último bloco. O tema é livre. Candidato Renan Oliveira, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Bruno, a pergunta é sobre educação. Eu sou professor, tenho um apreço muito grande pela área. Eu queria saber o que você acha da MP 746 do governo ilegítimo de Temer, aí, essa que foi editada essa semana, colocada em prática e voltado atrás por causa da pressão, né? A MP 746 que reforma a educação. Tudo bem. Só vou pedir a gentileza, Renan, perder uns 15 segundos. Eu acredito que não foi a intenção dos dois candidatos, mas dizer que a Guarda Civil Municipal tortura as pessoas, a gente está colocando em xeque toda uma corporação. Então acho que a gente tem que... Por favor, eu peço que não haja manifestação. Então acho que a gente tem que só pontuar isso. Acredito que não foi a intenção. E também dizer que o Sartori falou sobre a política para minorias, que 4 ex-prefeitos o apoiam, mas nenhum criou nenhuma política para minorias. Né? Então, sobre a MP, vergonhoso, né? A gente quer fazer com que os alunos não pensem mais, né? Retirando matérias importantes da grade curricular. Mas, paralelo a isso, Renan, e você tem um conhecimento também, tem a PEC 241, que também está tramitando no governo, na Câmara Federal, que vai reduzir drasticamente os investimentos em educação. E isso reflete no nosso município. Porque menos recursos, o município vai ter que arcar com essa despesa aí. Porque vai ter que aportar recurso. Importante a gente falar com a questão da educação, que o Gustavo, principalmente, fala muito que ele tem o apoio do vice-governador. É o vice-governador que deixa as crianças da escola estadual da cidade comendo bolacha e tomando suco. Então, assim, as políticas que ele vai buscar no governo do estado, importante a gente falar. As crianças da rede estadual, na maioria das vezes, estavam comendo bolacha e tomando suco. É esse o tipo de merenda que vai ter na cidade? Porque a nossa merenda é de qualidade. O candidato Bruno Leme, o candidato Renan tem 1 minuto para a réplica. Bruno, a questão da, como você pontuou aí, a questão da guarda, né? Eu não quis dizer que a instituição Guarda Civil Municipal tortura as pessoas, mas a gente sabe que tem algumas pessoas, né, algumas pessoas que são membros da guarda e que fazem questão, assim, de perseguir, né, quem está acompanhando a população jovem, negra, trabalhadora da periferia, já tomou uma batida violenta da polícia, da Guarda Civil. Todo mundo que a gente conversa, ninguém é satisfeito com a polícia, com a Guarda Municipal. Fala, não, foi legal, foi uma abordagem cidadã, nunca é assim, né? Então, infelizmente, a gente viu uma Guarda Civil seguindo os caminhos negativos da polícia. A questão da educação, realmente, desde Dilma, né? Tá alguns vídeos no Facebook agora, a própria Dilma vem diminuindo o investimento e defendendo que se tirasse educação física e artes
né, que foi o que o Temer acabou fazendo. E o governo do Estado é que tem essa política truculenta, até atirou, né, em pessoas, tirou visão de pessoas, o governo do Estado, que o Gustavo disse que tem o apoio aí do Márcio França. Acabou o seu tempo, candidato Bruno Leme, 1 minuto para a tréplica. Importante trabalhar na conscientização nesse sentido, Renan, na base, na população, nas mobilizações. Eu acredito que só com mobilizações nós vamos reverter esse quadro da PEC e da MP, que depois voltou atrás, mas não voltou tanto assim. É o governo que não ouve os professores, mas ouve Alexandre Frota. A gente chegou nesse nível de situação no país, né? Dada esse governo golpista. Realmente, você está correto que nos últimos anos vinha caindo o repasse para a educação, mas não da forma drástica como está querendo ser colocado pelo Michel Temer. No IFE, o Instituto Federal aqui em Bragança, por exemplo, pelo que o pessoal, a gente esteve lá e o pessoal tem conversado, a verba do IFE vai cair de 3 milhões para 100 mil reais. Eles não vão conseguir nem mudar de prédio. Então é uma luta que a nossa gestão vai fazer também. Os alunos do IFE podem contar com o Bruno Leme, com o Matheus Cruz, acredito que com a frente de esquerda nos apoiando, nessa luta pelos estudantes. Acabou o seu tempo, a gente encerra esse bloco. Agradeço ao Renan, agradeço ao Bruno Leme. Os senhores podem se sentar, porque nós vamos aqui fazer o sorteio agora da ordem de quem fará da ordem das considerações finais. Vamos lá. Vou colocar o nome dos senhores de volta, ok? Bruno Leme, Gustavo Sartori, Renan Oliveira. Lembrando, nós estamos ao vivo nesse debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista, realizado pelo Jornal de Bragança Região, com parceria com a rádio O Caminho FM. Vamos ao sorteio, candidatos. Vamos lá, saber quem será o primeiro a fazer as considerações finais. Candidato Bruno Leme. Candidato Bruno Leme, esse é o encerramento. Fique à vontade, depois disso o senhor não fala mais, não aqui, no debate. Então o senhor tem 2 minutos, o senhor pode se dirigir àquela câmera ali. Bom, primeiro agradecer à Rádio Caminho, ao jornal, por essa oportunidade. Mais uma vez a gente está debatendo com a população aquilo que a gente acredita no campo das ideias. Lamentar mais uma vez a não participação de um candidato, que não participou de nada, não tem a participação popular no seu conceito de gestão pública, e eu quero me dirigir ao eleitor desse candidato, para que ele faça uma reflexão. Você que ia votar no Jesus Chedi, saiba que você tem opção. A sua opção é votar no 13, com propostas, com qualidade nas ideias. Não é votar no 13 para a continuação de uma gestão. É para uma nova gestão, com novas ideias, sem amarras políticas. Eu não tenho a secretária de Educação ao meu lado, eu não tenho 4 ex-prefeitos ao meu lado, eu não tenho o secretário de Serviços ao meu lado. Então eu vou construir junto com a população e com o diálogo com o Poder Legislativo uma nova cidade, uma nova forma de gerir, com modernização administrativa. Então você que ia votar no Jesus Chedi, pode votar com o coração aberto, pode votar no 13, que é o voto da qualidade, voto das propostas, das melhores ideias. Eu queria dizer para o Gustavo e para o Renan, agradecer a campanha que nós estamos tendo, limpa, no campo das ideias, não fui atacado em nenhum momento e jamais atacaremos em algum momento. Só peço essa reflexão para o eleitor. Vá lá no nosso Facebook, Bruno Leme 13 Prefeito, e veja as nossas propostas. Nós estamos na rua, participando com a população. Sou de movimentos sociais. Moro na Zona Norte, no Jardim Águas Claras, e lá vou continuar morando. Política pública de verdade, você vai conseguir com Bruno Leme 13. Não se esqueça, 2 de outubro, voto da qualidade, Bruno Leme 13. Tenho certeza da nossa vitória. Bom dia a todos, bom final de campanha, viva a democracia, fora Temer! Seu tempo acabou, candidato. Vamos lá. Próximo que fará as considerações finais, candidato Renan Oliveira. Candidato, o senhor tem 2 minutos. E o que eu disse ao candidato Bruno Leme, eu digo ao senhor. Depois, o senhor pode continuar falando, mas no debate não. Fique à vontade. Depois a gente não vai ter tanto tempo para falar, Luci, porque a gente tem 20 segundos só na TV. Então eu agradeço demais a oportunidade
né, do Jornal de Bragança Região, da rádio O Caminho 105.9. Eu quero agradecer imensamente a todos os ativistas, a todas as ativistas que estão com a gente. Quero agradecer imensamente o meu vice, que é o Rafael Rangel. Quero agradecer o Thales, que esteve aqui como advogado, que está junto com a gente, a Amanda, que esteve junto com a gente. Quero agradecer a toda a minha família, meu pai, minha mãe, a Tata, a Ia, a Cleusa. Quero agradecer especialmente a Ingrid, que é minha companheira, e todas as pessoas que estiveram junto com a gente nesse momento, nessa construção da frente de esquerda. Valeu a pena. Valeu a pena, e até domingo nós vamos estar nas ruas, vamos estar conversando com a população. Hoje, às 8h30 da noite, tem uma conversa na Catedral, que nós somos convidados. Então, eu quero agradecer demais, porque uma campanha como essa, ela foi limpa, ela foi no campo das ideias, uma campanha democrática que tem que ser fortalecida, né? Há todos os problemas na legislação eleitoral que tiram o nosso tempo de TV e dá 5 minutos para o candidato cassado. Mas isso eu tenho certeza que você, eleitor e eleitora que estão nos acompanhando, no dia 2 de outubro, nesse domingo, vai tomar a decisão certa. Para vereador, é professor Rodrigo Mendes, 50123, é vereador trabalhador com salário de professor. E para prefeito, para mudança, não é nem 13, que já estava aí, não é 25, que é o grupo do candidato cassado, também não é o 40, que é dos vários ex-prefeitos. A mudança de verdade é o 50, é Bragança nas mãos do povo. Isso sim é novo, por uma campanha antirracista, antimachista, anti-homofóbica, por uma administração para a maioria da população trabalhadora. Eu quero estar junto com você, né? Eu quero estar junto com a maioria da população. Nesse domingo é Renan Oliveira, prefeito, 50. Vem com a gente. Muito obrigado, candidato. Pode se sentar. Candidato, vamos lá. Não necessariamente, mas aí está. Candidato Gustavo Sartori, as suas considerações finais. O senhor tem 2 minutos. Fique à vontade. O seu tempo está valendo lá, candidato. Quero agradecer, Luci, a toda a equipe da Rádio Caminho, do Jornal Bragança Região, a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet, cumprimentar o candidato Bruno, cumprimentar o candidato Renan, agradecer imensamente a equipe que me apoia, as pessoas que estão aqui hoje, as meninas que trabalham com a gente, a minha família, minha esposa Mariana, minha filhinha Manuela. Eu acho que é muito importante o que foi feito aqui hoje, mais um espaço democrático. Importante lembrar, só citando aqui o Renan, nós não fizemos nenhum tipo de trabalho maciço na Rua do Comércio, na Rua do Mercado ou em outras ruas. Fizemos na Feira da Amizade. E agradeço a você que pegou esse material, vou ver a funcionária que fez, de fato deve ter jogado tudo a funcionária, foi mal funcionária, vai ter que sair da nossa campanha e depois você devolve para a gente isso daí, porque a gente precisa entregar à população, fazer chegar para eles essa mensagem. Mas dizer que a verdadeira mudança é com o nosso grupo, é o grupo do 40, onde conseguimos trazer 4 ex-prefeitos para nos ajudar. Nós temos que mudar de verdade. Aqui não é uma candidatura de continuidade, como é a do PT, não é uma candidatura de brincadeira entre amigos, como é a do PSOL, e não é uma candidatura caçada, onde tem um prefeito que foi caçado. Ele não pode disputar a eleição. Quem votar naquele número vai anular os seus votos. E outra coisa, no momento de crise da nossa cidade, do país, a gente vê funcionários fantasmas dentro do seu grupo político, funcionários fantasmas que recebem mais de R$70 mil e o trabalhador recebendo um salário mínimo. Isso é um absurdo na nossa cidade. Por isso a nossa proposta, o nosso grupo é de propostas, e tem as melhores propostas para a Bragança Paulista. É que às vezes tem que esclarecer o que o outro candidato está fazendo e enganando a população. Analise a nossa proposta, acompanhe esse restinho de campanha e vote 40. Eu acredito. Muito bem, muito obrigada, candidato. O senhor pode se sentar para a gente fazer um encerramento. Chegamos ao final do 6º bloco, último bloco, e nós queremos aqui, candidatos, agradecer e enaltecer, acima de tudo, a presença dos senhores que foram convidados e que aceitaram e que aqui estiveram apresentando as suas propostas, respectivas propostas, aos eleitores de Bragança Paulista. Então, parabéns, candidato Gustavo Sartori, parabéns, Renan Oliveira, parabéns, Bruno Leme, pela coragem, pela disposição de virem nessa manhã do dia 27 de setembro, aqui à sede do Jornal de Bragança Região e Rádio O Caminho FM,
em nome de toda a direção do Jornal de Bragança Região, que realizou esse debate, eu agradeço aos senhores e também em nome da direção da Rádio O Caminho FM. Eu quero só fazer um comentário e lembrar que há 4 anos, no dia 28 de setembro de 2012, a Rádio O Caminho FM entrou para a história ao realizar o primeiro debate entre candidatos a prefeito de Bragança Paulista. Nenhum outro veículo, nenhuma outra mídia havia feito um debate entre candidatos a prefeito. Isso provando realmente a imparcialidade da Rádio Caminho FM, provando que a rádio não tem partido político. Hoje, dia 27 de setembro, uma terça-feira, o Jornal de Bragança e Região também vem firmar isso, a imparcialidade e o seu compromisso com os eleitores. Por isso, também entra para a história ao realizar o primeiro debate de um jornal. Nenhum outro jornal na história fez um debate entre candidatos a prefeito. E o Jornal de Bragança e Região, como informação, vale destacar que ele não tem nem 2 anos, mas já faz cobertura em 11 cidades e é distribuído também em 11 cidades. Então, em nome de toda a direção do Jornal de Bragança e Região, mais uma vez agradeço a coragem de vocês não terem fugido desse debate. É um debate propositivo e que a gente pode classificar como de alto nível, sem ofensas, né? Um debate que realmente tenho certeza e a convicção de que foi útil aos senhores e também aos eleitores de Bragança Paulista. Desta maneira, nós agradecemos a todos que nos acompanharam desde o início, a você que nos acompanhou através da internet, pelo site do Jornal de Bragança Região, jornaldebraganca.com.br, a você que nos acompanhou pelo site da Rádio Caminho FM, ocaminhofm.com, pela frequência 105,9, a você que nos acompanhou pelo aplicativo da Rádio O Caminho FM e aqueles que vão nos acompanhar depois também pela internet, que este vídeo ficará disponível e interessante dizer que vai ficar eternizado, né? Uma cidade com os 3 candidatos que vieram ao debate. Então, temos somente que agradecer a toda a equipe que esteve trabalhando conosco no Jornal de Bragança Região, a equipe do jornal, a equipe da Rádio Caminho FM, agradecer ao nosso jurídico, Dr. Enzo Montanari, que esteve conosco, agradecer também a BMB Comunicação e a todos os seus colaboradores. Desta forma, nós encerramos, desejamos boa sorte aos senhores no dia 2 de outubro, desejamos que tenham um bom restinho de campanha e contem com o Jornal de Bragança Região na cobertura e também da Rádio O Caminho FM. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia, uma boa terça-feira e dia 2 é o dia de votar com consciência. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.